Alô, alô, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com e tá começando agora o seu saldo do dia 24 de julho de 2020, em que o Ibovespa ficou ali meio instável, afundou, subiu, afundou mais que subiu, mas no final do dia subia 0,09%, ainda na faixa dos 102 mil pontos. O dólar comercial, por sua vez, fechou o dia 0,2% mais barato aos R$ 5,20. Para falar desse saldo do dia, eu preciso já te adiantar o saldo da semana em que os investidores viajaram da euforia no começo da semana aqui no Brasil para apreensão. No começo da semana, você deve se lembrar, ainda estava no clima da reforma tributária o mercado. Paulo Guedes prometendo entregar uma primeira fatia de reforma com a unificação de PIS e COFINS na CBS, ou no CBS, a gente não sabe ainda direito se é menino ou menina, mas que é essa sigla, que deve, se aprovada, unificar esses dois tributos numa só alíquota de 12%, exceto para os bancos, que vão ter ali, na proposta tem uma especialidade, 5,8% a alíquota para eles. Mas essa empolgação levantou o Ibovespa no começo da semana, o que não aconteceu no decorrer da semana. Já na terça-feira o Ibovespa começou a dar uma patinada, patinou porque a Vale caiu com força, não conseguiu acompanhar o grande pacote, um pacote histórico de estímulos aprovados lá na Europa, que trazia as bolsas para cima lá fora. Esse pacote consiste basicamente num fundo de 750 bilhões de euros em que os países mais ricos vão emprestar dinheiro ou doar mesmo dinheiro para os países dentro do bloco mais pobres. Significa um primeiro passo no rumo da união fiscal. Lá na Europa a gente não aproveitou essa maré de ganhos na terça e na quarta patinou o Ibovespa, na quinta patinou o Ibovespa, hoje não deixou de patinar também, né? Subiu só 0,09%, patinou com Estados Unidos e China em clima de Guerra Fria, se você se lembra ou já leu ali nos jornais, aquele climão dos Estados Unidos com a União Soviética. Esse clima está bem parecido com o clima atual das relações entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos no começo da semana, no meio da semana ali, mandaram fechar o consulado chinês em Houston. Semana toda de então até aqui foi de troca de farpas entre os dois países, a China prometendo a retaliação, falando que a relação entre os dois países chegou numa escala de tensão nunca antes navegada, digamos assim. Hoje chegou a resposta. A China mandou fechar também, foi chumbo trocado, né, olho por olho, mandou fechar um consulado dos Estados Unidos em Chengdu, é uma região ali no sudoeste da China. Com isso, bolsas lá fora, todas no vermelho. O dólar, no entanto, caiu de novo. Já falo do dólar aqui no Brasil, que merece um capítulo à parte. Mas enquanto isso, o dólar roubava aí protagonismo como opção do investidor, uma opção tradicional de busca por proteção, subindo ao maior nível de toda a história em Nova York no fechamento dessa sexta-feira. Chegou a passar pela primeira vez a barreira psicológica dos 1.900 dólares por onça Troy, algumas gramas aí, uma unidade de medida em que o ouro é vendido e comprado. Ficou um pouco abaixo disso, mas ainda assim na máxima histórica de fechamento. Tem banco nos Estados Unidos apostando que ainda nesse ano passa dos 2.000 dólares, ou quem sabe já no primeiro trimestre essa marca tende a ser superada. Agora falando do dólar, o dólar no Brasil, capítulo à parte, porque em 3 primeiros pregões da semana mergulhou 5%, tem uma melhora de percepção em relação à economia brasileira desde esse destravamento da agenda econômica no Congresso, diminui a percepção de risco em relação ao médio e longo prazo do Brasil, caso a reforma seja aprovada e caso ela traga ganhos de produtividade, ganhos de eficiência, como se espera a iniciativa privada. Mas ontem voltou a subir, hoje caiu de novo. Na semana o dólar teve uma queda de mais de 3% aqui no Brasil. O Brasil
acompanhando um ritmo de recuperação, sim, das moedas emergentes como um todo, mas aqui no Brasil um tombo muito mais forte, de acordo com uma tese que vem ganhando força entre os investidores, de que tá meio fora de preço aí o dólar no Brasil, ou seja, tá caro demais. Atendendo a essa percepção, o dólar começou a se encaminhar a um patamar mais baixo na semana, fechando aos R$ 5,20. No Ibovespa, meio de lado, né? Fechou ali com uma queda na semana acumulada de 0,49%, meio ponto por cento abaixo, num placar não muito diferente das principais bolsas do mundo, que fecharam para cima ou para baixo, todas perto da estabilidade. Falando em outras bolsas do mundo, te convido para na segunda-feira bater um papo comigo, com o Marcos Vinícius, da Franklin Templeton aqui no Brasil, ele é diretor-presidente lá, e um papo também com William Alves, ele é estrategista, chefe da Avenue. A gente vai falar sobre esse momento de diversificação. A diversificação sempre fez parte do beabá do mercado, né? Tem aquela frase famosa, é bom a gente variar a cesta dos ovos. Só que agora a gente tem que variar também o galinheiro. Estados Unidos, Europa, emergentes, onde é melhor ou o que encontrar de acordo com seu perfil nessas paragens. Dependendo do seu perfil, pode valer mais a pena apostar nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, ou no México. Spoiler aqui, um pouquinho cada um, né? Diversificar é preciso. A gente bate um papo no canal do Valor Invest no YouTube, no programa Abrindo os Trabalhos, às 8h30 da manhã. Te convido desde já a mandar perguntas pelo valorinvest@valor.com.br. Ou então, ao vivo, eu vou estar lá lendo e passando para os especialistas tirarem as dúvidas de vocês. No fim de semana, valorinvest.com segue mostrando esse noticiário animado, né? Pegou fogo na semana, né? Literalmente, teve imagem aí de diplomata chinês tacando fogo numa papelada, falando que era, e o pessoal, claro, falando que eram documentos que não poderiam cair nas mãos do governo americano. Hoje, uma cientista chinesa foi presa nos Estados Unidos, enfim, acusada de entrar enganando o país. Ela, na verdade, não seria uma pesquisadora, ela trabalhava na Universidade da Califórnia, seria, assim, uma espiã, sei lá, algo do tipo, porque, de acordo com os Estados Unidos, negou, na sua entrada, omitiu que faz parte do exército ligado ao Partido Comunista e ao governo da China. Enfim, a confusão deve continuar e a gente, no Valor Invest, é claro, continua aqui também para mostrar para vocês, como sempre, ajudando você a cuidar do seu dinheiro. Um grande abraço, eu fico por aqui. Até a próxima semana.